taxa do lixo é aprovada pela CCJ e vereadores incluem mudanças nas regras propostas pelo prefeito. Tanto sobre os critérios para a definição do valor, quanto para a isenção. E ainda quanto ao tipo de resíduo que levará à cobrança. A taxa ela tem que ser votada esse ano, até porque a próxima gestão possa analisar se a partir do ano que vem eles vão implementar a taxa ou não. O plenário propõe remanejar recursos para estancar a crise na saúde pública. Para que dinheiro parado seja aplicado imediatamente para otimizar UTIs. Existe a legalidade para fazermos um remanejamento do uso do dinheiro já aprovado por esta casa. Vereadores vão dar palavra final sobre pagamento retroativo do piso salarial dos professores. Para que os nossos professores, nossas professoras que têm um direito garantido por lei de receber o piso desde o 1º de janeiro, possa ter esse direito assegurado. Vem comigo acompanhar as notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, seja bem-vindo! A gente começa com uma boa notícia para os professores do município. Avançou na Comissão de Constituição e Justiça o reajuste retroativo ao começo do ano do piso salarial da categoria. Desde setembro, o pagamento vem sendo feito porque essa parte da lei foi sancionada. Mas o prefeito vetou o valor referente aos meses anteriores, de janeiro a agosto. E agora a CCJ rejeitou o veto. Foi por unanimidade que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu pela derrubada do veto do Executivo à emenda da vereadora Kátia, do PT, que previa a retroatividade do reajuste do piso salarial dos professores. Pela lei, a database da categoria é no mês de janeiro, mas esse ano a Prefeitura enviou o projeto com 3,62% de reajuste em setembro. O pagamento retroativo também deve abranger os benefícios, como gratificação de regência, de atividades de pesquisa e auxílio locomoção. A decisão da CCJ agora segue para o plenário. O piso do magistério ele é lei federal e que o município não tem cumprido. Nós precisamos agora derrubar esse veto aqui no plenário para que os nossos professores, nossas professoras que têm um direito garantido por lei de receber o piso desde o 1º de janeiro, possa ter esse direito assegurado. Essa votação em que o plenário deve decidir manter ou derrubar o veto, citada pela vereadora Kátia, será a decisão definitiva sobre o pagamento retroativo do piso da categoria. E uma matéria aprovada também voltada para os professores busca assegurar condições para prevenir e combater a violência na rede municipal. A iniciativa prevê uma série de medidas para proteger os profissionais e promover nas escolas uma cultura de paz. Aprovado em definitivo na Câmara, projeto que cria a política de prevenção à violência contra os profissionais do magistério em Goiânia. A matéria prevê o afastamento temporário ou definitivo do aluno infrator, dependendo da gravidade do ato, a transferência do aluno para outra escola, caso as autoridades municipais concluam pela impossibilidade de permanência na escola, e a licença temporária do profissional em situação de risco, enquanto perdurar a ameaça, com garantia de salário integral. O autor da matéria, vereador Henrique Alves, destaca a importância do projeto para garantir a integridade dos profissionais do magistério. Um projeto que estabelece algumas medidas de proteção, de docentes, de servidores administrativos, da educação aqui do município e que estabelece, obviamente, campanhas educativas, punições disciplinares, possibilidade de punição disciplinar com o aluno, mas principalmente a questão da conscientização, que eu acho que é o mais importante. Nós estamos acompanhando um aumento de casos, cada dia mais professores
reclamando, né, e às vezes até abrindo ocorrências referentes a esse tipo de agressão. Então é um projeto que vem para ser mais um instrumento para que a prefeitura possa tentar corrigir essa situação. Uma emenda da vereadora Kátia incluída no projeto torna a política de prevenção à violência contra os profissionais do magistério uma atividade permanente da prefeitura. Para virar lei, a matéria depende da sanção do prefeito Rogério Cruz. Agora a gente fala do orçamento do município para o ano que vem. A receita estimada é superior a 10 bilhões de reais. Nesta fase da tramitação, os vereadores apresentam propostas de mudança no planejamento financeiro e direcionam os recursos das emendas impositivas para obras, serviços e projetos sociais. As 2 audiências públicas para debater o tema, exigidas por lei, já foram realizadas. A segunda audiência pública para debater o projeto do Orçamento Municipal para 2025, promovida pela Comissão Mista da Câmara, teve a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade. Em contraponto, o vereador Cabo Sena listou autoridades que, apesar de convidadas, não compareceram, como representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, secretários municipais e outros. Ele afirmou que o cronograma de discussão e votação do projeto está mantido. Receberemos aí as emendas impositivas dos vereadores, bem como alguma emenda que porventura o prefeito Rogério ou algum vereador queira apresentar além das emendas impositivas. O relator da proposta da LOA, vereador Ronilson Reis, defende que as discussões públicas são fundamentais para a formatação do orçamento. Acatando algumas sugestões por parte do cidadão, da pessoa comum, da sociedade organizada que participe dessas audiências públicas. Até porque nós estamos tratando de um orçamento que vai gerir toda a cidade no ano de 2025. O orçamento de Goiânia para 2025 prevê um total de 10 bilhões 629 milhões de reais. Cada vereador terá direito de indicar a aplicação de cerca de 5 milhões a título de emenda impositiva. O secretário municipal de Finanças, Cleiton Menezes, participou da audiência. Ele negou que a prefeitura tenha a intenção de fazer modificações no projeto da LOA para atender reivindicações do prefeito eleito Sandro Mabel, como o aumento de 20% para 50% do percentual que pode ser remanejado livremente. O Paço não trabalha com a possibilidade de mandar outro projeto de lei para a Câmara, ou seja, o projeto é de competência exclusiva do chefe do Executivo, no caso do prefeito. O projeto já foi mandado, foi elaborado pela área técnica da CEFIM e é esse projeto. A prefeitura não irá mandar outro projeto, não. Depois que receber as emendas ao orçamento propostas pelos parlamentares, o vereador Ronilson Reis vai apresentar o relatório, que será votado inicialmente na comissão mista. Em seguida, a matéria vai passar por 2 turnos no plenário. O orçamento de 2025 precisa ser votado ainda neste ano. Nós vamos para o intervalo e a seguir você vai ver. Avança na Câmara projeto para garantir que a população que vive na rua receba alertas sobre temporais em Goiânia, uma forma de proteger os cidadãos. Criar condições para que o poder público cumpra com o seu papel de gestor na proteção da dignidade dessas pessoas que estão em situação de rua. E mais, vereadores querem formar comitê em busca de soluções para a crise da saúde na capital. Uma das propostas é usar o dinheiro do empréstimo feito pela prefeitura para custear obras. Podemos fazer o remanejamento ao invés de gastar com cimento, gastar com vidas? Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia.
Estamos de volta com as notícias da Câmara. Avança a votação de um projeto de lei que busca fortalecer o sistema de prevenção das consequências de enchentes do município. A ideia é contribuir para fazer chegar à população em situação de rua alertas sobre as condições do tempo e dar suporte à atuação do poder público junto a estas pessoas. Nuvens carregadas podem anunciar risco grave. Por isso, cada vez mais os alertas meteorológicos ajudam a prevenir consequências das enchentes. Para fortalecer esse sistema de informações, especialmente para grupos mais vulneráveis, os vereadores aprovaram em primeiro turno um projeto de lei. A matéria obriga a Defesa Civil de Goiânia a fazer chegar os alertas à população em situação de rua, principalmente quando houver previsão de condições climáticas adversas. As informações deverão ser divulgadas com antecedência mínima de 12 horas e emitidas por meio de canais de comunicação acessíveis a essa parte da população. A iniciativa prevê comunicados em abrigos para agilizar o acolhimento quando necessário e a fixação de cartazes informativos em locais de grande circulação. Segundo a autora da proposta, a vereadora Ava Santiago, a intenção é fortalecer as condições para que o poder público garanta a proteção adequada a quem vive nas ruas. Todo ano a gente tem pessoas em situação de rua, ou morrendo de calor, ou morrendo de frio, sem contar com as enchentes em que eles perdem tudo do quase nada que possuem. A nossa ideia com isso é criar condições para que o poder público não tenha pretexto para se omitir diante dessas mudanças climáticas e cumpra com o seu papel de gestor na proteção da dignidade dessas pessoas que estão em situação de rua. E na prática, como esses avisos seriam repassados para os moradores de rua? Para os órgãos públicos, a Defesa Civil envia para todos aqueles que são correlatos da área, né? Assistência social, direitos humanos, trânsito. E para as pessoas em situação de rua, a Secretaria de Assistência Social, que é quem cuida dessa pauta, precisa organizar um mecanismo, né? Isso faz parte da regulamentação da lei depois que ela é sancionada para fazer esses informes. Agora, o projeto depende de mais um turno de votação no plenário. E o apoio a grupos mais vulneráveis também é assunto de outra matéria aprovada na Câmara, que visa combater a discriminação social. Vamos ver na reportagem. O projeto de criação da Frente Parlamentar contra a Porofobia é uma das primeiras iniciativas em casas legislativas no estado de Goiás. A porofobia é a prática de atos de intolerância ou que ofendam a dignidade de pessoas em razão de condição de pobreza e vulnerabilidade social. O projeto tem o objetivo de estimular políticas públicas sobre o tema, promover atividades de conscientização, como palestras e seminários na rede pública de ensino fundamental e médio da capital, e também campanhas em canais de televisão, rádio e jornais de grande circulação e elaboração de material educativo em formato de vídeos e cartilhas para publicação nas redes sociais dos órgãos municipais. Para o autor do projeto, o vereador Dr. Jean, a aprovação em turno definitivo é um passo inicial para combater a violência contra pessoas em situação de pobreza. É conscientizar a população goianiense, dizer que aqueles que não tiveram condições, as pessoas que não têm condições financeiras, porventura talvez não teve condição cultural de estar na mesma igualdade que nós estamos aqui, mas que a gente de fato tira essa aversão a essas pessoas. Nós temos hoje em Goiânia centenas, eu digo talvez até milhares de pessoas que estão nas ruas mesmo, né, e na condição de pobreza mesmo, passando fome, necessidade, e a gente quer conscientizar a Câmara Municipal de Goiânia também com esse trabalho, aqui como vereador, para que a gente possa ter essa frente parlamentar de vários segmentos organizados, tanto as secretarias envolvendo também municipal, lógico, várias secretarias de recursos humanos, as sedes mesmo, que é a Secretaria de Direitos Humanos também. Eu acredito também a Secretaria de Saúde, é importante estar nesse projeto e que a população venha conscientizar, dizer que aqueles que não tiveram condições de estar no meio que nós estamos hoje, condições culturais, condições financeiras dos seus pais, talvez veio de outros estados, estão aqui numa condição de miséria, que a gente possa conscientizar e quem sabe tirar nossa cidade, nosso país aí da extrema pobreza, que é o que a gente quer.
Agora a gente fala da crise da saúde no município. Vereadores defendem o remanejamento de recursos públicos para ampliar o número de vagas de UTI pelo SUS e pagar prestadores de serviço em atraso. A viabilidade dessa medida deve ser avaliada por um comitê a ser formado pelos vereadores em busca de solução para os problemas enfrentados pelos pacientes. Repercutiu no plenário o agravamento da crise na saúde pública do município. Nas últimas semanas, a imprensa noticiou a morte de 5 pacientes por falta de vagas de terapia intensiva, além da paralisação de atendimento em maternidades municipais e suspensão de cirurgias e outros serviços pelo SUS na Santa Casa. O motivo seriam atrasos nos repasses por parte da Prefeitura. Vereadores defenderam a criação de um comitê de parlamentares para avaliar ações que possam ajudar a solucionar o problema. O principal desafio do grupo será identificar formas de remanejar recursos de outras áreas para a saúde. Uma das possibilidades é verificar se pode ser empregada parte do empréstimo de 710 milhões de reais, autorizado pela Câmara em março deste ano para diversas obras e serviços. Existe a legalidade para fazermos um remanejamento do uso do dinheiro já aprovado por esta casa, porque o dinheiro já está à disposição, o dinheiro já está em caixa. Podemos fazer o remanejamento ao invés de gastar com cimento, gastar com vidas? Então essa é a nossa ideia, de montarmos um comitê para saber se teremos a legalidade para poder fazer com que, obviamente, a Prefeitura de Goiânia possa ter uma alternativa para a resolução desse problema imediato. Esta casa, ela aprovou o projeto com um fim. O que nós estamos propondo, existe a legalidade de transformarmos o fim das obras em prol da saúde. Se existir, esta Câmara, acredito eu, que estará pronta a poder aprovar esse remanejamento. Nós queremos apoiar uma ação conjunta para que dinheiro parado seja aplicado imediatamente para otimizar UTIs e, ao mesmo tempo, fazer com que a rede principal básica dê uma assistência fundamental à saúde do município de Goiânia. Nosso presidente Romário Policarpo é muito sensível. Vou pedir a ele que, se necessário, ele emane um decreto legislativo criando um comitê suprapartidário. Qual o sentido? Humanizar imediatamente a saúde no município de Goiânia. As famílias das pessoas que morreram contaram à imprensa que recorreram ao Ministério Público e à Justiça para conseguir atendimento, mas alegam que o socorro não chegou em tempo. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou que dos 5 pacientes que morreram, um estava sob os devidos cuidados, enquanto a vaga de UTI era buscada. Em relação a outro paciente, segundo a Secretaria, a causa da morte ainda está sendo investigada. Ainda de acordo com a nota, para uma paciente que morreu, não faltou assistência. Quanto a outros 2 pacientes, um homem e uma mulher, ainda não houve resposta. E a crise na rede municipal se agravou ainda mais com a operação do Ministério Público, que resultou na prisão do secretário de Saúde, Wilson Polara, do secretário executivo Quezede Aires Henrique e do diretor financeiro Bruno Viana Primo. Eles são suspeitos de associação criminosa e de realizar pagamento irregular em contratos com prestadores de serviço. Além de autorizar as prisões, a Justiça determinou o afastamento dos investigados dos cargos na secretaria. Com isso, o prefeito Rogério Cruz já nomeou servidores efetivos para o lugar deles. A cirurgiã dentista e odontopediatra Sinara Matias Costa foi nomeada como secretária de Saúde. A Cássia Cristina Marcondes de Almeida Spirandelli assumiu o cargo de secretária executiva. Isadora Moraes Parreira Rodrigues vai acumular a Superintendência de Redes de Atenção e Saúde e a Gerência de Saúde Bucal de Urgência e Emergência Especializada. Em entrevista coletiva, o prefeito Rogério Cruz informou que está colaborando com as investigações e que os pagamentos da prefeitura seguem em ordem cronológica, segundo o decreto de fevereiro deste ano. Wilson Polara e Quezede Henrique negam irregularidades e disseram que vão apresentar defesa após tomarem conhecimento do processo. E a seguir você vai ver:
Mesmo com a chuva, a obra de ampliação da Câmara continua. Operários estão instalando calhas e o telhado do 3º piso. E ainda, o município pode cobrar taxa para coleta e destinação do lixo já no ano que vem. O projeto passou pela CCJ, onde recebeu 4 emendas que modificam o texto enviado pela Prefeitura. Tanto sobre os critérios para a definição do valor, quanto para a isenção. E ainda quanto ao tipo de resíduo que levará à cobrança. A luz do dia, da noite, as cores, as linhas, a história, as ruas e suas infinitas texturas. A Câmara de Goiânia quer ver você no centro do debate sobre a revitalização do centro da cidade, participando com ideias e sugestões que podem virar projetos aprovados e assim levar mais cultura, lazer e possibilidades para o setor que tanto nos representa. Acesse o canal Cidadania e participe. Câmara Municipal de Goiânia. E estamos de volta com as notícias da Câmara. A gente fala agora do projeto que pode criar em Goiânia uma taxa de coleta e destinação do lixo. A matéria é de 2021 e teve a tramitação retomada pelos vereadores a partir do interesse da equipe que está conduzindo a transição para a nova gestão da Prefeitura. O texto será encaminhado ao plenário com diversas mudanças incluídas na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver. A maioria dos membros da CCJ foi favorável à matéria com a inclusão de mudanças. Segundo o vereador Léo José, as alterações previstas em emendas ao texto do prefeito Rogério Cruz foram pedidas pela equipe que conduz a transição para a nova gestão. A matéria que institui a taxa de limpeza urbana em Goiânia virá para o plenário com 4 emendas. Elas incluem diversas mudanças no texto, tanto sobre os critérios para a definição do valor, quanto para a isenção, e ainda quanto ao tipo de resíduo que levará à cobrança. A maioria das mudanças foi apresentada pelo vereador Lucas Quitão. Quanto ao valor, a CCJ manteve a regra do texto original, que prevê o rateamento entre os contribuintes do custo global dos serviços no município, apurado anualmente. Mas os vereadores retiraram um dos critérios a serem considerados no cálculo, o nível de renda da população da área atendida, mantendo outros 2 critérios, a área construída do imóvel e a frequência da coleta. Além disso, os parlamentares estabeleceram a possibilidade de um subsídio a ser pago pela Prefeitura para abater no valor a ser rateado entre os contribuintes, o que não estava previsto no projeto original. Pelo texto que chega ao plenário, mantido pelos vereadores em relação à proposta do Executivo, caberá ao prefeito, com base nos critérios da lei, estipular, por meio de decreto, o valor a ser cobrado. Além disso, uma emenda elevou o limite de isenção da taxa. Pelo texto do prefeito, não seriam cobrados os imóveis residenciais edificados com valor venal de até R$ 60 mil. Com a mudança, esse limite sobe para até R$ 173.485, desde que seja respeitada uma exigência antes não prevista. Tem que ser o único imóvel no nome do contribuinte. Foi modificada ainda a caracterização dos resíduos que podem levar à cobrança. Pelo texto do Executivo, seriam resíduos sólidos domiciliares. Pela emenda, passam a ser resíduos sólidos de origem residencial e os que são gerados por feiras livres e especiais. No caso dos de origem não residencial, a emenda estabelece a taxa sobre os estabelecimentos que produzem até 100 litros de resíduos por dia. Outra mudança inclui no texto a referência ao artigo da Lei Federal que normatiza a criação de taxa para cobrir a prestação de serviço de limpeza pública. Nesse trecho, também é feito um detalhamento maior dos serviços em relação aos quais o Poder Executivo poderá passar a cobrar. O texto acrescenta atividades como transporte, reciclagem, compostagem e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos, que não estavam no texto original. Entre as emendas também foi incluída a criação de uma meta de reciclagem no município, a ser definida periodicamente a partir de decreto do prefeito.
3 vereadores foram contrários ao projeto e às emendas. William Veloso, que participou da reunião remotamente, Pedro Azulão Júnior e Kátia. Eu acho que primeiro precisa fazer a arrumação da casa, porque nós não vamos aprovar aqui, eu não vou votar numa criação de uma taxa que vai onerar o cidadão, sendo que o problema é a má gestão dentro da instituição. Então precisa arrumar a casa, precisa fazer o bom uso do recurso que está destinado à Comurg, fortalecendo a empresa, valorizando os seus trabalhadores, para que não precise criar um tributo que possa onerar a comunidade. O texto base e as mudanças receberam votos favoráveis de 6 vereadores, entre eles Léo José, relator da matéria na CCJ. Para que a gente possa conseguir normalizar a dificuldade passada pela Comurg, que é uma dificuldade que já vem acontecendo há muitos anos e que Goiânia precisa de ter um serviço de qualidade entregue aos nossos moradores. Então, para que a gente pudesse colaborar com as futuras gestões, que a gente entendeu como importante a aprovação desse projeto que foi encaminhado pelo Rogério Cruz. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Henrique Alves, explicou que os parlamentares terão prazo para cumprir todas as etapas de votação e assegurar que o Executivo tenha autorização da Câmara para instituir a taxa de limpeza pública no ano que vem. A taxa ela tem que ser votada esse ano. Então, claro que até o final do ano, eu tenho certeza que a Câmara vai se reunir em dezembro, até o dia 31, para que isso seja discutido, para que a população tenha conhecimento, para que eventuais ajustes à lei possam ser realizados na Comissão de Mérito, na Comissão de Finanças, né? Até porque a próxima gestão possa analisar se a partir do ano que vem eles vão implementar a taxa ou não. Nós vimos aí as mudanças na matéria incluídas na CCJ. E vamos entender agora exatamente como vai ser aplicada a taxa de limpeza pública caso o texto atual seja aprovado de forma definitiva na Câmara. Quem poderá ter que pagar? O dono ou titular de domínio do imóvel gerador de resíduos, como inquilino, usufrutuário, cessionário ou comodatário. De quais tipos de imóveis a taxa será cobrada? Imóveis residenciais e também os não residenciais que geram até 100 litros de resíduos por dia, além de feiras livres e especiais. Contribuinte de baixa renda pode ficar isento? O contribuinte não será taxado se o imóvel tiver valor venal abaixo de R$ 173.485 e for o único da família. Qual o valor a ser pago? Vai ser definido pelo prefeito em decreto após a publicação da lei, com base em 2 critérios: área construída do imóvel e frequência da coleta de resíduos. Por quais serviços de limpeza pública a prefeitura poderá cobrar? Coleta, remoção, transbordo, transporte, triagem, reutilização, tratamento, compostagem e destinação adequada de resíduos. Quando a taxa será cobrada? Anualmente, junto ou separada do IPTU do imóvel. Até agora, o texto foi aprovado na CCJ. Os vereadores vão decidir se fazem novas alterações ou se mantém essa versão na Comissão de Finanças e em 2 turnos de votação no plenário. E a gente encerra essa edição mostrando a obra do 3º piso da sede da Câmara. Mesmo com a chuva intensa, todas as etapas do trabalho vêm sendo executadas. Nesta fase, os operários concluíram a estrutura metálica da cobertura e estão instalando calhas e o telhado. As 2 alas em construção reúnem 9 gabinetes, sendo 3 com padrões de acessibilidade, além de 2 salas de reuniões, espaços administrativos, sanitários e outras dependências. O novo andar vai contribuir com melhorias na prestação dos serviços à comunidade e vai abrigar 2 novos vereadores a partir do ano que vem.
Hoje a Câmara tem 35 vereadores e, por determinação da lei, em 2025 passará a 37. Depois do telhado, deverão ser feitos outros serviços que incluem alvenaria, abertura de janelas, colocação de esquadrias, redes hidráulica e elétrica, além de cabeamento, piso e pintura. Bom, esse foi o Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.